pessoal, bom dia para você que nos acompanha aqui na página do 180 Graus no Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 29 de novembro, e eu recebo aqui para conversar comigo hoje o advogado Celso Barros Neto. Tudo bem, doutor Celso? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Poliana, bom dia 180 Graus, bom dia a todos e a todas. E a advocacia, né, especial. Doutor Celso Barros foi eleito no último sábado presidente da OAB Piauí para o triênio 2019-2021, né? E, doutor Celso, como é que está sendo esses primeiros dias após a eleição? O senhor já deu início a esse processo de transição lá na seccional, né? Pois é, a eleição foi sábado, nós comemoramos muito, porque foi uma vitória que consagrou o nosso movimento. Foi uma campanha muito intensa, como você mesmo fez várias coberturas, né? O 180 Graus fez várias coberturas. Nós somos muito gratos a isso, Poliana, porque vocês conseguiram realmente difundir muitas propostas, divulgar o dia a dia da campanha, né? Isso foi muito interessante porque foi mais um canal de comunicação que funcionou para despertar, né, a atenção não só das advogadas e advogados, mas da sociedade de modo geral. Então, eu venho aqui também agradecer ao 180 pela ampla cobertura que vocês deram, em especial conduzido por você. Nessa semana, depois das comemorações, na segunda-feira, na terça-feira, a gente conversou com o presidente Chico Lucas. Nós fazemos parte, né, dessa atual gestão, porque eu sou conselheiro federal e ele é presidente, e não tivemos dificuldade. Nós estamos colhendo algumas informações, porque essa transição também ela tem um procedimento formal, né? Nós nomeamos alguns colegas advogados para fazerem parte dessa transição. Há uma comissão de transição, e essa comissão está fazendo as tratativas junto à OAB para que não haja nenhum tipo de solução de continuidade, não haja nenhum tipo de paralisia de nenhum tipo de órgão ou função da OAB. Então, está sendo tranquila, e estamos colhendo algumas informações para que tudo flua da melhor forma possível. O nosso interesse é que nós continuemos as funções da OAB para que a máquina administrativa, as ações da OAB, elas não sofram nenhum tipo de paralisação. Quem são essas pessoas? Como é que funciona exatamente essa equipe? São quantas pessoas? São pessoas da chapa que estão compondo essa pessoas equipe? da chapa, são pessoas da chapa e pessoas que vão ter funções, né, na OAB. Essa transição ela é composta pelo Dr. Leonardo Ayrton Pessoa, que é o secretário-geral, pelo Dr. Aston Sepúlveda, que é o diretor financeiro da OAB, pela doutora Hélida Fabrícia, conselheira da OAB, doutor André Araújo, presidente da CAP, e alguns outros colegas advogados. Uma transição dentro das várias áreas da OAB, para se inteirar, né, das várias áreas da OAB, caixa, tesouraria, secretaria, né, gabinete. Então, assim, é uma coisa que vai ser feita de forma paulatina, sem nenhum tipo de atropelo, porque temos o mês de dezembro todo para fazer esse tipo de fluxo, né, natural de informações. Sua posse já está definida, né? A data da posse? Será dia 10 de janeiro a nossa posse. 10 de janeiro será uma posse solene, porque nós temos que programar por conta do recesso, né, por conta vamos fazer tudo dentro da muita calma, sem muito atropelo. Certo. Doutor Celso, dentro dessa equipe de transição, tem a doutora André, que foi eleita presidente da CAAP. Isso. E durante a campanha, o senhor falou por muitas vezes que queria abrir a caixa preta da CAAP, né, e também das finanças da OAB como um todo. Por que o senhor chama de caixa preta? E o que o senhor acha que estaria por ali escondido com esse desejo da advocacia de se revelar mais sobre essa parte da OAB? Veja bem, essas questões financeiras, elas devem ser mais facilmente disponíveis para a advocacia. E eu me ressenti muito com relação a isso, né? Eu mesmo que estava com cargo no Conselho Federal, por algumas vezes eu reclamei com o presidente da Caixa de Assistência de que eu não via ali, né, uma certa transparência. Não estou dizendo que houve qualquer tipo de conduta, né, não republicana, absolutamente. Apenas a questão da transparência, em pleno ano 2019, nós temos que impor. São medidas que visam a dar mais acessibilidade aos dados para a advocacia. Como é que a OAB vai exigir transparência dos poderes públicos se dentro dela mesma ela não disponibiliza isso? Então eu vou estudar, vou criar todas as ferramentas possíveis para que o advogado, a advogada ou qualquer pessoa da sociedade possa ir lá e ver o que está acontecendo na OAB. Nós queremos colocar esse ritmo de transparência para que nós possamos exigir dos demais poderes constituídos.
senhor foi cobrado durante toda a campanha e agora eleito, acho que não deve ser diferente, sobre o fato de, como o senhor mesmo ressalta, ter feito parte da chapa que foi eleita lá com Chico Lucas, conselheiro federal. E a minha pergunta é, se no fim havia aquele movimento de oposição encabeçado ali pela doutora Georgia, encabeçado pelo Carlos Henrique, o senhor sempre foi colocado como ninguém sabe se o doutor Celso é oposição, se é situação. A minha pergunta, no fim, quem venceu? A situação ou foi a oposição? Olha, eu acho que no fim quem venceu foi quem teve mais serenidade e quem teve condições de dialogar com a situação e com a oposição. Eu sempre dizia, existe uma situação com o Dr. Lucas Villa em que ele está a conquistar os votos da situação. Existe a oposição com o Dr. Carlos Henrique, a doutora Georgia, que estão a conquistar os votos da oposição. E existe o nosso grupo que estamos a conquistar a situação e a oposição. E isso foi o que aconteceu. Nós tivemos a mobilidade, a naturalidade, a espontaneidade e a permissividade de conversar com pessoas, advogados e advogadas da situação e da oposição. Por que isso? Porque eu sempre tive um diálogo muito importante, muito claro, muito natural, tanto com o presidente Chico Lucas, tentei ao máximo fazer união com ele, com o Dr. Lucas Villa, com as pessoas que estão hoje ao lado dele, tentei ao máximo unir. Lembro-me que o Dr. Talmir Técio, que foi pré-candidato a presidente da OAB, o Dr. Hamilton Aires, que foi pré-candidato a presidente da OAB, a doutora Hélida Fabrícia, que foi pré-candidata a presidente da OAB, eles faziam parte desse grupo, e o Dr. Chico Couto, que também foi pré-candidato a presidente da OAB, além de mim e do Dr. Lucas Villa, todos esses 5 me apoiaram. E eu levei isso ao presidente Chico Lucas. Porém, depois o Dr. Talmir e o Dr. Hamilton voltaram atrás e foram apoiar o Dr. Lucas Villa. Mas chegou um ponto, Apolina, isso pouco a gente sabe, chegou um ponto de que todos os pré-candidatos me apoiavam. Todos os pré-candidatos da situação me apoiavam, sem exceção, apenas exceção do Dr. Lucas Villa. Então chegou um ponto de que eu consegui aglutinar todos os demais pré-candidatos e levei isso ao presidente Chico Lucas. E aí não houve realmente uma definição dele, não houve a predisposição dele em me apoiar, e nesse instante eu percebi que ele realmente não iria me apoiar, iria apoiar o Dr. Lucas Villa. Mas enfim, dentro da situação, eu contornei todas as pré-candidaturas, convergi todas elas à nossa pré-candidatura, levei isso ao presidente e não funcionou. Partindo disso, eu rompi com o apoio político desse grupo e disse, olha, já que eu estou tendo a maioria das pessoas, e mesmo assim, as pessoas que faziam a gestão, e mesmo assim não vou ser escolhido, então eu vou buscar a minha independência, porque, inclusive, as pessoas que não estavam com pré-candidatura, mas que estavam no grupo, a maioria delas me apoiou. Sim. Basta lhe dar um dado, Apoliano. O Conselho Seccional, que tem 34 membros, a maioria deles estavam nos apoiando. Então, dentro do próprio âmbito da OAB, eu sentia isso, que as pessoas queriam realmente, tinham simpatia por nosso nome, mas isso não funcionou, né? E com relação à oposição, sempre conversei com as pessoas ligadas ao Dr. Carlos Henrique, dentro de uma interação que é comum, dentro de um mesmo grupo de profissionais, e também com pessoas ligadas, advogados e advogadas ligadas ao grupo da doutora Georgia. Então, sempre houve esse diálogo. E culminou com a nossa união na véspera da eleição. Nada impossível, nada que fira a hombridade ou a ética de quem quer que seja, porque nós todos somos advogados, nós não fazemos parte de nenhum tipo de partido político, nenhum tipo de radicalismo, de nenhum tipo de uma casta que não possa conversar com outro lado. Então, assim, é algo muito natural em que os advogados que julguem querer se aliar a alguém, que se aliem de acordo com os seus interesses coletivos ou os interesses políticos. Então, foi mais ou menos esse resumo, olhando aqui, todos os pré-candidatos da situação, chegou um determinado momento que todos me apoiavam, menos o Dr. Lucas Villa. Levamos a ele isso, conversamos, tentei fazer essa união e infelizmente não deu. Então, eu reputo que eu fui como se fosse do centro, né? Do centro, com o poder de diálogo com a situação e com a oposição. E isso facilitou realmente as nossas alianças. Durante aquela manhã ali do dia 23, quando chegaram as primeiras informações de que as duas chapas estariam reunidas para fechar uma fusão realmente,
com a desistência da candidatura à presidência da doutora Jorge, no caso ela entrou como candidata mais à conselheira federal, então havia muita conversa ali naquele momento, a imprensa ansiosa, a própria classe dos advogados ansiosa por informações, e chegou-se muitas coisas naquele momento, inclusive algo que já vinha sendo tratado durante a campanha, que seria a resistência de nomes ex-presidentes que apoiavam a candidatura da doutora Georgia, como por exemplo William Guimarães, Norberto Campelo, Dr. Sigifroy. Eu vi ontem, inclusive, que o senhor jantou com o Dr. Sigifroy, vi uma foto na rede social, acredito que tenha sido de ontem, pela foto me parecia ter sido ontem. Eu sabia que teve essa foto, mas somos amigos. Foi publicado na rede social. Existiu resistência dos ex-presidentes, como foi colocada? A gente sabe que tem grupos, são pessoas que historicamente são adversários, né? Mas eu queria saber, naquele momento, houve mesmo resistência do que foi colocado, até mesmo por parte da imprensa, de que o Dr. William Guimarães não queria se juntar ao senhor numa composição, não iria acompanhar o apoio. Como é que se deu aquelas últimas horas ali? Olha, claro que se nós formos pegar a história da OAB, nós tivemos grandes embates, os grupos tiveram grandes embates, né? Em 2006, eu fui candidato a vice-presidente da OAB e o meu grupo da época perdeu a eleição para o grupo do Dr. Norberto, que foi consagrado legitimamente presidente da OAB em 2006. Em 2012, eu fui candidato a presidente, meu grupo, e perdemos para o grupo do Dr. William. Então, claro que dois embates como esse, eles distanciam as pessoas, né, naturalmente. E existiu esse distanciamento. Porém, eu quero aqui, inclusive, falar que o desapego a isso, demonstrado pelo Dr. William Guimarães, pelo Dr. Norberto e pelo Dr. Sigifroy, foram realmente algo que demonstrou o idealismo que eles têm, né? E o espírito de grupo que eles têm é algo que realmente é importantíssimo e eu fico digno de elogios como eles têm um espírito de grupo em prol da advocacia, em prol da OAB. Ou seja, não importa o que um ou outro diga, o que o grupo, o que o movimento conversou e dialogou com eles, eles compreenderam e não tiveram nenhuma resistência para que houvesse essa união. Apenas houve um diálogo, conversei com os três, né, expus a eles, pedi o apoio deles, estou conversando ainda com eles. Ontem mesmo você falou que eu estive com o Dr. Sigifroy. Então, estamos sempre dialogando para crescer junto à nossa corporação. Eu sempre defendi isso, inclusive com o Dr. Chico Lucas, que os ex-presidentes da OAB, eles têm um papel fundamental de dar estabilidade, de dar as suas opiniões. Eu lembro que quando nós assumimos esse mandato do Chico Lucas, ele muito jovem, né, e muito idealista, muito realmente, né, muita energia, eu disse: Chico, é importante que você faça um encontro, nem que seja trimestral, entre os ex-presidentes. Nós temos ex-presidentes que são referências na sociedade. O senhor vai fazer isso? Vou fazer sim, vou procurar fazer reunião frequente com eles. Nós temos o doutor Luiz Gonzaga Viana, doutora Fides Angélica, doutor Celso Barros Coelho, doutor Deodete Souza, doutor Reginaldo Furtado, doutor Nelson Nery, doutor Álvaro Mota, os próprios que eu acabei de nominar, Sigifroy Moreno, Norberto Campelo, William Guimarães, Ildomar Silveira, que foi inclusive desembargador do 5º Constitucional. Enfim, são pessoas que nós temos que nos aproximar delas para colher experiências e para que elas possam, inclusive, conversar com a advocacia, conversar com a sociedade. São pessoas que eu acho que a OAB tem que explorar mais. Né? E isso, inclusive, vai redundar num grande projeto que eu tenho de fazer um material sobre os 90 anos da OAB, que será em 2022. Eu quero fazer uma programação para que nós cheguemos a esses 90 anos com uma história da OAB. Então, assim, é importante que a gente tenha essas referências, porque essas pessoas foram realmente, na sua época, elas marcaram as suas épocas. Temos que convidá-las para ficar mais na OAB. E uma das referências está dentro da sua família, né? Sim, seu avô. exatamente. E assim, o senhor já conversou, inclusive, o 180 Graus já até falou um pouquinho sobre essa relação com o seu avô. Eu queria saber, depois da eleição, você já conversou com ele já lhe deu conselhos, assim, o que ele quer ver no neto à frente da OAB? Nós estivemos duas vezes, muito rapidamente, porque ele vai ao escritório pela manhã, não somente pela manhã, e eu estive com ele duas vezes, uma vez, inclusive, saiu uma matéria, por coincidência, na televisão. Ele está muito satisfeito, muito orgulhoso, como ele diz, né? E claro, não é para menos, porque deixa de ser uma tradição, e as tradições, elas devem ser realmente preservadas, né? Eu fiquei
muito emocionado porque ele foi votar, ele participou do processo, tem 96 anos de idade, foi um líder da advocacia, um líder popular, ele foi depois deputado, né? E é muito gratificante. E a responsabilidade aumenta porque nós temos realmente que dignificar não só ele que passou por lá, por ser avô, mas todos os demais que passaram por lá e cumpriram o seu papel. Nós tivemos grandes presidentes da OAB aqui e nós queremos honrar esses nomes que passaram por lá. E os outros, todos os demais que serviram para construir o que a OAB é hoje. Não só os presidentes, mas todos os diretores, conselheiros. Cada um, Apoliana, vai fazendo o seu papel, vai botando o seu tijolinho, vai pintando. Então, isso aqui faz com que a OAB seja essa instituição tão respeitada e que tenha tanta efervescência, né, para a sociedade. Nós tivemos uma campanha, pré-campanha longa, muitos grupos já estavam se movimentando em fevereiro, março, já começaram a surgir os primeiros movimentos de grupos da OAB, já pensando na eleição, e 4 candidatos a início, né, de campanha, como foi quase toda a campanha, já no final que nós tivemos só as 3 chapas, e foi bem atípica, não só pelo número de candidatos, não só pelo tamanho da campanha, da pré-campanha, mas também pelas fake news, pelos ataques pessoais, o próprio dia ali da campanha, muita gente reclamando no dia seguinte que a OAB a campanha deixou tudo sujo ali no espaço da OAB. Então, o senhor tem a responsabilidade, vai ter a responsabilidade como diretor da OAB de daqui a 3 anos conduzir o processo eleitoral junto com a diretoria, comissão eleitoral a ser formada. Então, o senhor pensa realmente em mudar, de rediscutir esse processo? Acho que na verdade a palavra é essa, rediscutir, porque assim, para a sociedade a impressão que se passou em alguns momentos na campanha é que não parecia que era uma eleição de advogados, né? Que são pessoas que têm uma conduta, que recriminam certas condutas e na própria campanha acabam repetindo as mesmas coisas. Como é que o senhor vê esse processo e o que o senhor pensa para rediscutir a eleição da OAB? Quando eu cheguei no Conselho Federal em 2016, eu fui eleito em 2015, em 2016 eu assumi o Conselho Federal. E eu tive a intenção, o interesse de fazer um anteprojeto para que a OAB mandasse esse anteprojeto para o Congresso Nacional, mudando o sistema eleitoral da OAB. Como é o sistema hoje? Aqui no Piauí, por exemplo, e isso em todo o país, proporcionalmente em números. Aqui nós elegemos 85 advogados e advogadas para representar a classe, mas com apenas um voto. Ou seja, se votou no candidato a presidente, no candidato a vice e mais 82 pessoas para representar a gestão. Ou seja, isso já revela um processo muito diferenciado. Como é que você vota uma vez para levar 85 pessoas para uma representatividade? O meu interesse é que haja realmente um projeto que leve-se ao Congresso Nacional, que permita o advogado escolher mais opções de escolha. Escolher os conselheiros federais, escolher o presidente da Caixa, os diretores, enfim, que ele vote mais vezes, ou 5 ou 6 vezes para escolher sua chapa. Isso aí já muda um pouco o sistema. Já deixa o grupo, inclusive, mais heterogêneo, né? E além disso, uma proporcionalidade. Vou te dar um exemplo. Em 2012, Apoliana, eu fui candidato a presidente da OAB. Tive 45% dos votos válidos. Nesta eleição, eu tive 41,5% dos votos válidos, mas ganhei a eleição. Na outra, com 45%, eu perdi a eleição. Eu digo para representar um movimento, né? Em 2012, que eu tive 45% dos votos válidos, eu tive 0% de representação na OAB. Ou seja, eu não fiquei com nenhuma função. E agora que eu tive 42% aproximadamente, o nosso grupo ficou com 100% de representação. Então, esse sistema, ele não permite que o grupo minoritário tenha algum tipo de representatividade. Então, eu acho que se nós mudarmos isso, nós colocarmos, olha, quem tiver 30% vai ter tantos por cento de representatividade. Isso vai fazer com que os ânimos sejam diminuídos. Porque o OAB é assim, é tudo ou nada. Sim. Isso é muito ruim. Sim. O tudo ou nada. Então, as pessoas se lançam na campanha por tudo ou nada. Então, se nós dermos uma representatividade proporcional, eu creio que os ânimos já por si só irão ser diminuídos, né? Eu vejo dessa forma, eu acho que tem um movimento muito forte. Você me pergunta, mas por que não fizeram isso nessa gestão? Porque isso dependeria de uma alteração da lei federal. E essa lei federal, nós passamos no início da gestão com o presidente da Câmara sendo o Eduardo Cunha, que hoje está preso. Ele foi um grande inimigo do exame de ordem. Nós tivemos muito receio de levar algum tipo de projeto para o Congresso Nacional e eles embutirem lá alguma coisa contra o exame de ordem. Então nós ficamos paralisados e não mexemos no estatuto. Quando o Eduardo Cunha saiu, em 2017, veio o impeachment
a mudança de governo, 2016, 2017, então a instabilidade no país tamanha. E neste ano de eleição. Então não houve como a OAB tentar modificar isso. Eu creio que nessa próxima gestão, o nosso sistema eleitoral vai mudar. Nesse sentido, vão ter mais votos para cada advogado vai votar em 3, 4, 5 pessoas, vai haver uma proporcionalidade e isso vai diminuir o ânimo do tudo ou nada. Eu acho que ali muitas exaltações é por causa do tudo ou nada. Eu perco tudo ou ganho tudo, né? Eu fico com tudo ou nada. Então isso eu acho que tem que acabar. Na campanha passada, o atual presidente Chico Lucas fez uma promessa, registrou em cartório de que não iria disputar a reeleição por defender que ali não era um projeto pessoal, o cargo não representa isso. O senhor, eleito agora, também pensa em não disputar a reeleição na próxima processo eleitoral? Como é que o senhor vê essa postura dele, inclusive também para o senhor? Pois bem, o sistema eleitoral deve ser mudado. Inclusive, o próprio mandato pode ser aumentado, o tempo de mandato, de 3 para 4 anos. São discussões que existem, né? Então, eu vou aguardar, tem muito tempo pela frente, né? Deus vai me conduzir da melhor forma possível para que mais na frente a gente veja como estaremos daqui 2, 3 anos, né? Eu não posso antecipar, né? Vamos ver daqui para frente. Eu quero fazer cada dia, Apoliana e espectadores, cada dia de gestão vai nos dizer qual caminho nós vamos seguir daqui 2 anos e meio, daqui 3 anos. Tem muito tempo para isso. Já nos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, a gente também vai ter esse ano ainda a eleição para o Conselho Federal, não é? Exato. Como é que está o processo lá? Eu sei que tem pelo menos um candidato, né? Tem candidato único, por enquanto. Eu creio que vai ser o candidato único. Como é que está esse processo lá no Conselho Federal? Eu conversei com o presidente, ele é o presidente do OAB do Rio de Janeiro, Dr. Felipe Santa Cruz, é uma pessoa do bem, é um sujeito que tem muita empatia, muito polido, tem uma história, uma biografia respeitada, é jovem, esteve em Teresina umas 2 oportunidades nessa gestão, estive com ele tanto aqui quanto em Brasília, e deve ser o candidato único, e candidato único é mais fácil, as coisas fluem mais, né? Não deve ter dificuldade, os eleitores deles serão os conselheiros federais que irão assumir ainda, no caso aqui, o Dr. Chico Couto, o Dr. André Lorena e a doutora Geórgia serão os eleitores, 3 em cada estado, um colégio de 81 conselheiros irão sufragar, certamente homologar o nome dele, né, em 31 de janeiro de 2019. A eleição já é no próximo ano, né? E a posse dele seria de 1º de fevereiro de 2019. Eu creio que é uma pessoa que, pelo fato dela já conseguir ter essa unanimidade, já demonstra que é uma pessoa com muita habilidade e com muito crédito perante a classe. Né? Minha última pergunta, doutor Celso, tem a ver já com alguns movimentos que tiveram desde a eleição, sobre a possibilidade da chapa de Lucas Villa judicializar esse processo, aquele movimento final, um protocolo de mudança de chapa feito às 17h53, se não me engano, da sexta-feira, com nomes renunciando, nomes acrescentando. A chapa está tranquila de que aquele processo se deu dentro dos ritos formais da eleição da OAB? Sim, nós estamos muito tranquilos. Eu creio que